Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Feliz terça-feira para todos nós. Que Deus abençoe e nos guarde debaixo da sua mão poderosa. Estamos mais uma vez com o nosso Café com Bíblia, Mulheres que Oram. E hoje nós vamos falar sobre vivendo com os espinhos. Uma mensagem que tem tudo a ver com os dias atuais, né? Então, nós vamos estar meditando um pouco sobre essa questão, vivendo entre os espinhos. E nós estamos fazendo um devocional, Mulheres como Eu, do Cafezinho da Tarde. É um programa também voltado para mulheres que desejam aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? E também tem um outro programa que a gente participa, um outro propósito, que é Mães que Oram. Então, são propósitos que nos levam a conhecer um pouco mais a palavra de Deus, né? Relacionado à mãe, à esposa e à mulher. Então, nós precisamos cada dia mais nos aprofundar acerca das coisas de Deus. Como ser uma mãe melhor, como ser uma esposa melhor, como ser uma mulher, né, melhor. Então, Deus tem levantado pessoas na terra para levar a sua palavra, de forma que, de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem didática, e nós louvamos ao Senhor por isso. Então, dentro desse propósito Mulheres da Bíblia, que nós estamos estudando dentro do... Eu vou colocar depois o link para vocês do Cafezinho da Tarde, muito bom. Depois, se vocês quiserem ir lá, né, visitar, conhecer, né, o canal da Karina Barber, muito bom, tá bom? Então, diante do estudo que nós vimos, ela baseou esse estudo num livro, né? Ele só tem em inglês e, na verdade, eu não me recordo agora o nome, mas é um livro muito bom. E dentro desse livro, em um dos capítulos, ela fala sobre vivendo com os espinhos. Então, esse livro, ele vem tratar sobre a vida imperfeita, não a vida perfeita, né? Então, ela vem dizer até uma frase, a autora do livro, ela diz: Cristo simpatiza com nossos espinhos, porque Ele mesmo, passando por tudo, não pecou, né? E aí, dentro da palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 4 e o versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso Senhor Jesus, ele passou por todas as lutas, por todas as tribulações, por momentos difíceis, mas tudo sem pecado. Louvado seja Deus. Então, ela coloca a questão que a pergunta mais importante a se fazer no momento difícil não é o porquê eu estou passando por isso, por que eu mereço isso. Não é essa exatamente a pergunta que devemos fazer, mas sim em quem nós estamos confiando. Louvado seja o nome do Senhor. Em quem você está confiando nesse momento difícil da sua vida, nesse momento que você está passando de dificuldade, no momento de espinhos. Em quem você está confiando? Em alguma pessoa que você conversou, né? Talvez na sua própria capacidade, no seu próprio potencial, né? Talvez em alguém que prometeu algo para você. Talvez você está confiando em promessas de alguém, mas eu quero dizer que você precisa confiar no Senhor. No momento que nós estamos passando nos espinhos,
No momento que nós estamos passando por dificuldade, nós precisamos confiar no Senhor e não ficar indagando o porquê disso, Senhor. E aí, ela tem uma frase que ela diz assim: algumas pessoas lamentam e reclamam que rosas têm espinhos. Eu sou apenas contente que espinhos têm rosas, né? Dentro desse livro tem essa citação, né, de um autor em inglês também. Ele fala que algumas pessoas ficam lamentando, ficam reclamando, né, que as rosas têm espinho. Poderia ser somente rosas, na verdade, poderia ser somente rosas, mas tem os espinhos. E aí o autor diz assim: eu sou apenas contente que espinhos têm rosas. Ou seja, no meio da luta, no meio da dificuldade, tem a solução. No meio dos espinhos, tem um momento de felicidade, um momento de alegria, um momento de paz interior. E é isso que é a chave para você entender que você tem o favor de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Então, o que nós queremos enfatizar aqui é que nós não podemos nos concentrar apenas nos espinhos, apenas nos problemas. Não, nós não podemos apenas nos concentrar nos espinhos, nós precisamos nos concentrar nas rosas. Nós precisamos nos concentrar nas rosas, ou seja, precisamos nos concentrar no favor de Deus, precisamos nos concentrar no Deus em que nós servimos. Ele é quem vai dar a vitória. Então, às vezes, o problema está tão grande, né? Os espinhos estão machucando tanto, mas existe Deus que está de olho em tudo, que está vendo a tua dificuldade, vendo a tua luta, a tua dor, e Ele vai te ajudar a passar por esse momento. Em 2 Coríntios, capítulo 6, vamos ver, capítulo 12, vamos ver o que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12 e o versículo 7 e o 9. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito na carne, Paulo falando, né? Um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei, ou seja, orei ao Senhor, que me tirasse o espinho de mim. Apóstolo Paulo falando em um momento da sua vida. Ora, apóstolo Paulo, um homem que já havia sido chamado pelo Senhor, vivia uma situação totalmente oposta, né, aos cristãos, perseguia, matava, enfim. Hoje, na presença do Senhor, o apóstolo Paulo chega a uma situação em que ele vem dizer, né, que esse espinho foi para que impedisse, para que ele se exaltasse, né, para que ele deixasse que o orgulho tomasse conta dele. Então foi necessário esse espinho. A Bíblia não relata qual era o espinho. A Bíblia também não garante para o apóstolo Paulo que iria posteriormente tirar esse espinho, mas o Senhor disse para ele, nesse momento aqui, olha, no versículo 9, mas ele me disse, o Senhor disse para Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja Deus. Não sei qual é o espinho que o Senhor colocou na sua vida. Talvez você tenha rogado, tenha orado como o apóstolo Paulo fez. Mas o Senhor não quer tirar. O Senhor não vai tirar. Isso é para aperfeiçoar a tua vida, a tua caminhada com Cristo, para te firmar com Cristo, para te fazer estar mais na presença do Senhor. Então vamos aprender a lidar com os espinhos. Não foque apenas nos espinhos, foque na rosa. Foque nas rosas, foque na solução, foque em Cristo, que é o que vai resolver a tua causa e vai te dar paz interior, para que você possa passar por todos esses momentos de dificuldade. Então o apóstolo Paulo passou por essa situação, ele orou, e esse espinho era necessário para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado na vida de Paulo, né? Então o espinho foi apenas uma forma que Deus usou para manter o apóstolo Paulo no nível padrão de Cristo.
Então é isso que o Senhor quer dizer para você nesta manhã. Esse espinho é necessário. Mas por que, Senhor? Por que disso? Por que daquilo? Poderia ser assim? Poderia. Mas o Senhor não quer. Então esse espinho é necessário para que nós tenhamos um padrão de vida como Cristo quer que tenhamos. Louvado seja Deus. Então, o que eu quero também enfatizar é que esse espinho de apóstolo Paulo não foi causado, não foi colocado ali por causa do pecado de Paulo, não. Foi porque o Senhor Jesus queria que ele tivesse um padrão de vida como Cristo queria. Porque o Senhor Deus deixou esse espinho para que o nome dele fosse glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí volto a repetir, como eu falei no início, que Deus não deu garantia de que esse espinho seria tirado. Deus não deu garantia. Deus falou para ele, olha, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você está se sentindo fraca? Eu não estou conseguindo mais atuar como uma mãe eficaz. Eu não estou mais conseguindo ser uma boa esposa. Eu não estou conseguindo, eu não estou. Quero te dizer, nesta manhã, Senhor Jesus, Ele te diz, a minha graça te basta. Louvado seja Deus. Senhor Jesus te diz, a minha graça te basta, mulher. Então confia no Senhor. Deleita-te no Senhor, mas não é para ficar dormindo, não. Deleitar no Senhor é para te confiar e orar, e ler a Bíblia, e louvar, e te manter firme na presença do Senhor, em pé. Louvado seja Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, nós não temos garantia de termos uma vida sem espinhos aqui na terra. Nós não temos essa garantia de termos uma vida sem espinhos aqui na terra. Nós vamos sempre ter dificuldades e problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra frase que o autor desse livro fala, que me chamou muita atenção, colocado também dentro dessa mensagem, Vivendo com os Espinhos, diz assim: Jesus vestiu os nossos espinhos, a nossa dor até a cruz. Você não chegou ainda ao fim. Cristo, ele foi até o fim. Ele levou lá as nossas dores, as nossas enfermidades, todos os nossos espinhos, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Cristo levou até a cruz, até a morte. Que coisa maravilhosa. Então, quando você estiver pensando em desistir, em sair dos espinhos, você, quando for orar, dizer, Senhor, tira esse espinho de mim, tira essa dificuldade. Diga, Senhor, me ensine a passar por esse momento. Louvado seja Deus. Porque Cristo, ele vestiu, ele colocou aquela coroa de espinho na cabeça, foi colocado aquela coroa de espinho na sua cabeça. Então lá estavam as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, os nossos espinhos. A palavra do Senhor diz que ele carregou até a cruz, até a morte. Então, pense profundamente no fato de que Jesus vestiu a nossa dor, nossos espinhos até a cruz. Ele morreu para remover os nossos pecados. Ele morreu com a dor aguda dos espinhos na sua testa e os espinhos que permaneceriam na nossa vida. Então todos nós vamos ter um espinho. Algo para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Então não desista. Não pense que é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que o Senhor possa te revestir de poder e de glória. E eu quero encerrar com uma frase que diz que nossos espinhos têm o potencial de sufocar nossa fé. Se confiarmos em Deus, eles poderão nos fortificar. Olha o segredo. Os nossos espinhos, ele tem o poder de nos fortificar. Mas como assim, irmã Geisa? Tem o poder de nos fortificar. Os nossos espinhos, ele tem esse potencial de nos fortificar se nós confiarmos no Senhor. Mas ele também tem um potencial de sufocar nossa fé. De colocar nossa fé, abafar nossa fé. Mas também ele tem um poder de
fortificar a nossa fé, se confiarmos no Senhor. Então confie no Senhor, declare a tua bênção, declare a tua vitória, não importa a situação, mas o Senhor vai te socorrer, vai te ajudar nesses momentos que você está passando de dificuldade. Então nunca fale, Senhor, tire esse espinho da minha vida. Seria bem melhor se não tivesse esse espinho. Eu quero dizer para você que Deus sabe todas as coisas. Se você está passando por isso é porque você tem potencial para passar por esse momento e chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Porque Deus conhece o teu potencial, mulher. Deus conhece o teu potencial. Então nunca diga, Senhor, tira esse espinho de mim. Tira essa situação. Não. O Senhor nesta manhã diz para você, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então receba nesta manhã esta palavra de vida, essa palavra de poder, essa palavra eficaz para a sua vida. Não importa o espinho que você está passando, não foque no espinho, foque nas rosas. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima terça-feira, uma ótima semana e até na próxima semana, se Deus quiser. Deus nos abençoe.